Hello, dear! Tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Karina, fui au pair de 2007 a 2009 e hoje eu quero ajudar vocês a se comunicarem com crianças de diferentes idades. Bora lá? Então, dear, o vídeo de hoje é sobre como se comunicar com crianças de diferentes idades. Eu, quando fui au pair, eu tive duas famílias. Na primeira casa, eu cuidava de 4 meninas. Elas eram uma escadinha, dear, 6, 8, 10 e 12. Então, a comunicação era diferente com as duas menores e as duas maiores. E na minha segunda casa, eu cuidei de 2 meninos que tinham 7 e 11 na época. E que também a comunicação era diferente por ser meninos. E eu também fazia muito extra. Eu sei, a minha host era ok com os extras, então se vocês forem fazer extras, vocês têm que perguntar para sua host se tudo bem para ela, porque pelo programa a gente não pode fazer extra. Girls. Bom, mas eu fazia extra assim com todas as idades. Já fiz extra com bebês, já fiz extras com toddlers, que são de 2 anos, e a comunicação é sempre diferente, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas frases bem úteis e algumas dicas de como se comunicar efetivamente com as kids, ok? De qualquer idade. Então, começando com os babies. Os babies, eles não falam, né, dear? Mas eles se comunicam. Então, a gente vai usar muita mímica e gesto com os bebês, porque a comunicação, ela se dá muito antes das palavras, né? Então, com o bebê, você pode e deve interagir para estimular eles a ouvir, e depois eles vão começar a reproduzir os sons, ok? Então você pode falar algo como do tipo: Hi baby, look at me, ok? E aí você usa essa vozinha de baby, né? Baby voice, né? Então você fala: Hi, look at me, look at the ball, look at the window. E aí você vai mostrando coisas para o bebê. Então a gente vai falar: Hey, look at, ok? Então, quando você também for acordar os bebês, você pode abrir a porta do quarto e falar Good morning, sunshine. Até com as kids maiores isso funciona. Elas, eu brincava muito com as duas menores. Eu falava, principalmente quando elas não queriam acordar cedo, aí eu ficava Good morning, sunshine. E elas ficavam mais irritadas ainda. Mas é um jeito, eu vou falar sobre isso mais tarde. A gente tem que usar muito o humor para falar com as kids que são maiores, ok? Então você pode fazer assim com bebês, good morning, sunshine, e outra, também estimulá-los a aprender palavras, mesmo que não entendam, eles estão ouvindo. Então você pode falar assim, por exemplo, Where is your tummy? Okay? O vocabulário assim de partes do corpo, a gente vai usar como eles falam, ok? Então, barriga é belly, só que para bebê a gente vai usar tummy, que é barriguinha, ok? Igual a gente faz aqui no português. Então, você pode falar, Where is your tummy? E aí você toca assim em você, né? E já vai ensinando a kid. Você pode falar, Where are your eyes? Ok? E aí, tocar nos seus olhos. Where is your nose? E aí você toca, né? Where is your butt? O butt é o bumbum, é como a gente fala com criança, ok? Butt, where is your butt? E aí você vai se comunicando, vai ensinando, né? Se a sua host estiver ok também com os bebês,
a gente fala português, já vai ensinando um pouquinho de português para eles, e é bacana, ok? Então, se você for se comunicar só em inglês, você pode usar essas frases, ok, dear? Então, a comunicação com os bebês é mais limitada, né? A gente usa muita mímica, as partes do corpo. Então, dear, para você que tem o inglês básico, você já vai se comunicando em inglês com os babies. Uma outra coisa também é usar repetição, né? Então, você, por exemplo, você tem uma mamadeira. Mamadeira é milk bottle. Aí você pode falar assim, milk, do you want milk? Né? E aí, tudo que você for falar e mostrar, você repete milk, milk, para ensinar os bebês, ok? E daqui a pouco você vai ver que eles vão começar a repetir. Em 1 ano, 2 anos, eles vão começar a repetir o que você fala, ok? Bom, aí a gente tem os toddlers. Os toddlers são kids a partir de 2 anos. Então, a partir de 2 anos, eles já se comunicam, né? Então, você pode começar a fazer perguntas simples para eles. Por exemplo, do you want to play? Yes or no? Então, você já vai ensinando a criança a responder perguntas simples, de yes or no. Do you want to play? Do you want to eat? Ou let's eat now, yeah! Ok? E aí você já vai ensinando frases completas já para os toddlers, ok? Porque eles já estão bem avançados aí nessa idade. O que é bacana também para usar com os toddlers são historinhas. Então, ler para eles. Se você tiver um nível de inglês intermediário, já ler historinhas vai te ajudar muito, dear, a ler com as crianças. E a gente também pratica muito o elogio nessa idade, né? Então, tudo que eles fizerem, principalmente americano, dear, eles amam, assim, elogiar as crianças. E não é só toddler, não. O Colby já tinha 6 anos, 7 anos, e tudo a minha host ficava, great job, great job, good job. Ele fazia, sei lá, fazia um rabisco e falava, great job. E nessa idade de toddler, principalmente, os elogios são muito importantes. Então, tudo que eles fizerem de rabisco, entregar para você, você vai falar, oh, great job, great job. Ok? Tudo que você reforçar a comunicação positiva, né? Também, quando a gente está falando com um toddler, eles não vão responder já de imediato se você falar assim, do you want to play, yes or no? Okay? Então, a gente tem que ser paciente com os toddlers, com as kids dessa idade. Então, se eles estiverem demorando muito para responder ou fazer alguma coisa que você pediu, você pode falar assim, it's okay, take your time, ok? Por exemplo, a criança, a gente começa a ensinar a pegar um copo com água, né? Nessa idade. Então, você vai começar a ensinar e você fala, oh, take this glass, be careful. Aí, se a criança está demorando muito, você mostra que você é paciente, ok, dear? Você fala, it's okay, take your time. Se derrubar um pouquinho, fala também, it's okay, let's clean up. E aí você já ensina a criança a te ajudar com pequenos chores, ok? Quando também estiver comendo, também é uma outra situação que a gente vai falar assim, né? A criança tá lá comendo
né? Oh, let's eat. E aí vai pegar um brócolis, alguma coisa assim com a mão, e aí a criança não é rápida para comer. Aí você também. It's okay, take your time. Nessa idade, a gente não costuma apressar as crianças nas atividades, ok? Então, por isso essa frase é muito importante. It's okay, take your time, ok? E aí você mostra que a criança tem o tempo dela, que está ok se ela derrubar, se ela se sujar. E aí você fala, it's okay, let's clean up. Você pode usar gestos, por exemplo, look, I'm jumping. E aí você pula. Can you jump? Ou, look, I'm drawing. Can you draw? Ok? E aí você ensina as brincadeiras que você quiser ensinar desse jeito. Ok, dear? Sempre usando os gestos e falando para a criança, look, I am, e aí eu tô fazendo não sei o que. Can you? Você consegue? Yes, you can. E aí quando a criança fizer, aí você pode elogiar como mesmo? Great job! É isso aí. Great job, good job. Tudo a gente vai falar assim com as kids, ok, dear? Alright. Então, a comunicação com os toddlers, ela vai se aumentando, ok? E aí, a gente tem as crianças, né? Que é mais a minha experiência. Que, como eu falei, na primeira casa, eu tinha as duas menores de 6 e 8 e as duas maiores de 10 e 12. Então, com as menores, eu usava muito a comunicação aberta. Então, elas iam para a escola já e todo dia eu perguntava, how was school today? Não é sempre que a criança quer falar, né, como que foi a escola. Mas é muito importante você perguntar todos os dias. Mesmo o Kobe, ele ficava assim, the same, Karina, the same. Principalmente menino, que se comunica bem menos do que as meninas. Né? Quando eu falava para as meninas, how was school today? Aí elas começavam, Karina, you can't believe. Eu ficava, ai meu Deus, lá vem história. Fulana brigou com ciclana e não sei o quê, e a fulana não respeitou a teacher, e elas me contavam o dia inteiro. Agora, menino, nossa, com o Kobe era meio difícil, né? Eu sempre falava, how was school today? Aí ele, the same, Karina, the same, where's my snack? Era a pergunta dele, cadê o meu snack? Se eu esquecesse, dear do céu, esse menino começava a chorar no carro. Ai, I hate you, Karina. Então tinha sempre, a minha dica, dear, para você, tenha sempre um snack com as kids maiores no carro. Bom, enfim, voltando aqui para o assunto, né? Então pergunte como foi o dia. Outra comunicação que a gente faz muito com as kids maiores são negociações. Então a gente tem que explicar a razão de tudo, porque nessa idade eles querem saber o porquê de tudo, né? Então, com as meninas, por exemplo, elas tinham as tarefas para fazer, as homeworks, e elas ficavam, não, mas eu vou fazer depois. Aí eu tinha que explicar as razões, começar a fazer negociações. Então, essa idade a gente faz muito isso, né? Então, é uma chave de comunicação para você, como au pair, você conseguir o que você quer que eles façam naquela hora. Então, se é a hora do homework, você pode falar assim, it's time for homework, okay? Later we can play. Né? Então, as regras têm que estar bem estabelecidas nessa idade. Então, toda vez que elas tentarem alguma negociação, você pode falar, these are the rules, you know the rules. Okay? Então, eu sempre fazia isso e sempre deu certo para mim. Então,
lá na minha casa tinha regras, tinha horário para tudo e elas já sabiam. Então eu sempre falava, these are the rules, now it's homework time, later we can play. Okay? Ou você pode fazer deals, né? Os deals são, se você fizer isso agora, depois a gente pode ficar mais 15 minutos. Então, if you do your homework now, you can play 10 minutes more, ok? Então, nessa idade, a gente começa, na comunicação, a fazer esses acordos. Uma outra coisa que me ajudava muito com as minhas kids era usar humor. Então, quando elas já sabem o que é humor nessa idade. É claro que o humor americano é bem diferente do humor brasileiro. Nós temos um humor mais sarcástico, sabe? E o americano não é muito assim. Mas eu usava muito humor para conseguir o que eu queria delas. Então, por exemplo, se a Lea falasse para mim, now I don't want to take a shower. Aí eu ficava assim, oh, you don't want to take a shower? So you're gonna stink! You're gonna stink! Você vai feder, você vai feder! E isso funcionava super, porque eu começava a rir, ela começava a rir, aí eu falava, no, let's take a shower, I don't want anybody stinking. Eu não quero ninguém fedendo aqui nessa casa. Então, o humor sempre me ajudou a conseguir delas o que eu queria, né? Através da comunicação. Então, dear, essa é uma idade que eu gostava muito de trabalhar, porque eu praticava o meu inglês muito. Você consegue conquistar as crianças através da sua comunicação, através do nosso jeito flexível de ser como brasileiras. Então, eu gostava muito de trabalhar com essa idade. E, por fim, vem os adolescentes, né? Eu tinha a Rachel e a Sarah. A Sarah era pré-adolescente, 10 anos, mas a Rachel já era, né? Tinha 12 anos na época. E foram as idades que eu mais me dei bem, dear. Eu acho que perfil, né? Eu gostava muito de conversar. Eu gostava muito do fato de que elas confiassem em mim. Então, dear, com essa idade, você deve se comunicar mostrando respeito e empatia. Por exemplo, a Rachel, ela fazia ice skating de manhã. E a gente sabe que não é fácil acordar de manhã, né? Então, mas ela tinha que estar no ice skating às 6 da manhã. Então, ela ficava, I don't wanna wake up. E eu sempre falava, Rachel, I know how hard it is. Eu sei como é difícil acordar de manhã, porque para mim também, e realmente, eu sempre odiei acordar de manhã. E eu ficava assim para ela, I know how you feel, I feel the same. Eu também me sinto a mesma coisa. But let's go, it's time. E eu sempre falava para ela, olha, você é uma ótima patinadora, you are a great skater, so let's go, you have to practice. A gente tem que ir para a prática, né? Ir para o treinamento. A sua competição está chegando, então eu sempre me colocava no lugar dela, mostrando empatia e respeito, e aí super funcionava. A Rachel nunca me disse uma palavra assim atravessada, sabe? Ela nunca me desrespeitou. Eu acho que é por isso, porque a gente consegui construir com ela uma relação de amizade, mostrando empatia por tudo, né? Então, quando ela tinha o ice skating, e quando eu era mais jovem, eu fiz aeróbica, então eu falava para ela, olha, quando eu fazia aeróbica, eu também não gostava de fazer certas coisas, mas você vai ver como é importante. Hein? Na escola também, às vezes ela não queria fazer a homework, e eu ficava para as duas, né? Para Sarah e para Rachel. Oh, it's very important to do the homework. We have to be smart. Né?
Então, eu sempre me colocava no lugar delas, mostrando empatia. Você pode falar, I understand how you feel, I feel the same, but let's go. E aí você vai conseguir com que elas façam as coisas que você pede. Uma outra maneira também de se comunicar efetivamente com os adolescentes é você estipular os limites. Okay? Você tem que ser legal, colocar no lugar deles, mas também elas têm que saber, ou eles têm que saber que tem limites, né? Até onde eles podem ir com você. Então, se fizer alguma coisa que você não gostou, você já fala, ó, this is not cool, né? This is not cool. E eu era muito brincalhona, sempre usei, que nem eu falei, com as menores eu usava o humor, com elas também, um humor mais sarcástico aí, nosso brasileiro. Só que quando elas me desrespeitavam, que era raro, aí eu falava, não, this is not cool. Agora, now, let's talk seriously. Eu ficava assim, let's talk seriously. That's not cool. E sempre funcionou com as meninas mais velhas. Okay? Então, você sempre mostrar a empatia, mas também os seus limites, funciona muito com os adolescentes. Eu acho que com qualquer idade, na verdade. Quando você é legal, só que aí quando extrapola o limite, você, opa, peraí, this is not cool. E faz uma cara bem séria, dear. Então, dear, é isso. Então, recapitulando, com os bebês, você vai usar muito gesto, né? Aquela voz docinha. Oh, look at this. Where's your tummy? Com os toddlers, que são mais de 2 anos, você vai fazer perguntas de yes or no. Do you want to play? Yes or no. Do you want to eat? Yes or no. E com as crianças mais velhas, né, de 6 a 10 anos aí, você vai mostrar interesse pelo dia deles. How was the school? Tell me more, ok? E aí você vai estreitando a relação. E com os adolescentes, você mostra respeito e empatia e os limites, até onde eles podem ir. Ok, dear? Então, eu espero ter ajudado com a comunicação de bebês até adolescente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber mais dicas e te vejo na próxima semana. Beijo!